Boa noite a todos. Faremos agora a apresentação do nosso trabalho referente à matéria de inteligência artificial com o seguinte tema: Inteligência artificial em jogos. Nosso trabalho é composto pelos seguintes integrantes: Breno Barbosa Bezerra, Diogo Negrete Alves, Josuel João dos Santos, Kathleen Cristine Simão dos Santos, Lineker Vaz de Lima, Luiz Carlos Mendes e Vinícius Lopes Nunes. Os tópicos abordados serão os seguintes: definição histórica, diferença de inteligência artificial acadêmica e inteligência artificial de jogos, a influência dos jogos sobre a inteligência artificial, ferramentas e recursos, exemplos da aplicação, perspectivas e serious game. Espero que vocês aprendam bastante. Obrigado. A inteligência artificial é aplicada em sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana para executar tarefas e podem aprender com base nas informações que coletam. Uma das primeiras contribuições da inteligência artificial nos jogos aconteceu em 1952, quando foi criado um programa de jogo de damas. Este programa aprendeu a jogar tão bem que derrotou assim o seu criador, e por isso foi possível construir um programa superior a este. O termo inteligência artificial em jogos é geralmente usado de forma ampla, varia desde a representação e o controle de comportamento de personagens controlados e não controlados pelo jogador no jogo, como os NPCs, que reagem de acordo com o progresso do jogador. Um exemplo seria o jogo The Witcher 3, que tem 36 sinais possíveis e varia de acordo com a decisão que o jogador toma no decorrer do jogo. A maioria dos jogos atuais, eles usam a inteligência artificial. A diferença de IA Academia e IA Jogos. A IA Academia é aquela com o objetivo de recriar a inteligência humana e desenvolver técnicas de desenvolvimento de softwares, agentes inteligentes. Por outro lado, a IA Jogos preocupa-se como o sistema age, não como pensa. Em outras palavras, sua importância está nos resultados, com o intuito de proporcionar diversão e jogabilidade. Para os desenvolvedores de jogos eletrônicos, as aplicações computacionais de IA e o significado do termo são diferentes no meio acadêmico. Para distinguir a inteligência artificial utilizada em jogos no meio acadêmico, desenvolvedores adotam o termo Game IA. A principal diferença entre IA acadêmica e IA jogos é o objetivo de cada busca. No primeiro caso, o objetivo é buscar soluções para problemas difíceis, como imitar o reconhecimento que os humanos são capazes de realizar, como reconhecimento facial, imagens de objetos, por exemplo, entender e construir agentes inteligentes. No segundo caso, o objetivo é usar a inteligência artificial e a diversão. Sua importância é quando ao resultado que o sistema irá gerar, ou seja, o problema não é como o sistema pensa, mas assim como age. Isso deve ser pelo fato que os jogos eletrônicos são negócios. Os consumidores desses produtos compram em busca de diversão, não lhe interessa como a inteligência e os personagens foram criadas. Durante a mesa redonda da IA Games Desenvolvedores Conferência, a GDC de 1999, diversos membros da parte de pesquisa acadêmica sobre IA estavam presentes no evento e puderam compartilhar e discutir ideias e assuntos com desenvolvedores de jogos. Durante o evento, alguns desses pesquisadores admitiram a rápida evolução do desenvolvimento da indústria de jogos, dizendo que a indústria de jogos está anos-luz à frente do meio acadêmico. A influência dos jogos sobre a inteligência artificial. Inteligência artificial e jogos
de computador estão intrinsecamente ligados, pois é impossível citar sobre qualquer jogo e não relacionar algum conceito de inteligência artificial por trás dele. Temos como exemplo o jogo Pac-Man de 1978, um dos primeiros e mais conhecidos, que usa a técnica de movimentação com personalidade. E aí dá em crescente demanda o conceito de gamificação, o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para uso em um contexto além da diversão. Seja para engajar pessoas, ensinar ou resolver problemas, os jogos eletrônicos estão sendo aplicados em diferentes formas e momentos no cotidiano do ser humano. E tudo isso só foi possível graças às técnicas de IA aplicadas. Em resumo, é inegável a marcante influência da inteligência artificial sobre os jogos de computador. Mas o universo é verídico? É possível que os jogos possam influenciar nos conceitos presentes e futuros de inteligência artificial? Para começar, vale lembrar que o ramo de entretenimento de jogos eletrônicos constitui um campo bilionário e, com o avanço da tecnologia, tende a aumentar consideravelmente. E um dos principais responsáveis por esse crescimento foi a aplicação dos conceitos de inteligência artificial nos jogos. Máquinas de estados, padrões de movimento, redes neurais, lógica fuzzy e DNA virtual foram e ainda são implementados nos jogos, ajudando a alcançar o objetivo do desenvolvedor a aumentar a inteligência do computador, para dar mais diversão ou competitividade ao jogador. E os jogos de computador se tornaram excelentes laboratórios de pesquisa para a aplicação das técnicas de inteligência artificial, onde é possível afirmar com segurança que algumas dessas técnicas surgiram ou foram conceituadas originalmente para algum jogo ou ideia de jogo. A inteligência artificial alcançou patamares notáveis graças ao ramo de jogos eletrônicos, e os jogos eletrônicos movimentam bilhões de dólares por ano graças às técnicas de inteligência artificial neles aplicadas. Respondendo à pergunta, sim, os jogos eletrônicos influenciaram e ainda terão contínua influência nos conceitos de inteligência artificial. A única ressalva que é digna de menção é que, como os jogos são feitos com fins interativos, a inteligência artificial é limitada, pois uma IA avançada torna a dificuldade do jogo tão extrema que o jogador não consegue finalizar ao avançar, perdendo o efeito de interatividade. O assunto tratado agora é ferramentas, recursos e ambientes de desenvolvimento em IA para jogos. É normal ficar perdido em um mar de opções quando falamos a respeito de ferramentas para o desenvolvimento de games. Existem tantas engines no mercado que você não sabe ao certo qual escolher para desenvolver o seu jogo. Abordaremos as principais do mercado de inteligência artificial a seguir. A primeira que temos é Unreal Engine. De longe, a Unreal é a engine que tem o maior poder gráfico da atualidade, tanto para as grandes empresas do ramo que utilizam em seus maiores projetos. Um exemplo é Gears of War, desenvolvido pela própria Microsoft. Além de tudo, a ferramenta é excelente para iniciantes no mundo do desenvolvimento de jogos. Isso porque para criar um jogo com Unreal, você pode não precisar digitar nenhuma linha de código. Tudo isso graças ao sistema Blueprints, que é uma linguagem de scripts visuais. Além disso, o motor é completamente gratuito, o que torna o Unreal uma das melhores opções para quem quer desenvolver um game em 3D. Outro exemplo é a Unity, provavelmente a mais popular de todas e a principal concorrente da Unreal. A Unity é conhecida por ser muito completa e ao mesmo tempo ser amigável a usuários iniciantes. Um exemplo são desenvolvedores independentes e a própria Disney. Além de tudo, a Unity é muito flexível, permitindo com que você crie jogos 2D ou até jogos 3D com gráficos exuberantes. Você também pode desenvolver para plataformas variáveis como celular e até mesmo realidade virtual. Dentre os principais recursos utilizados nas principais ferramentas, temos o sistema de busca em árvore, que faz a associação de busca através da representação do estado do jogo, associando o valor de cada estado que indique onde o jogador tem o maior benefício e, por fim, da definição que permite percorrer transições de estado com critérios que levem em conta o custo de cada transição e a qualidade de cada estado intermediário. Redes neurais artificiais. Uma rede neural artificial é um modelo matemático inspirado no funcionamento dos neurônios presentes no cérebro humano.
Uma RNA pode ser definida como uma estrutura de processamento passíveis de implementação em dispositivos eletrônicos, composta por um número de unidades interconectadas, ou seja, neurônios artificiais, sendo que cada unidade apresenta um comportamento específico, determinado por sua função de transferência, por conexões com outras unidades e possivelmente entradas externas. Exemplo de aplicação. No exemplo de aplicação, eu quis trazer um estudo que há tempo havia visto através de um vídeo do canal 2 Minute Papers sobre o uso de IA com múltiplos agentes no jogo esconde-esconde. O estudo foi conduzido pela OpenAI, uma companhia sem fins lucrativos com o objetivo de desenvolver inteligência artificial de maneira amigável e em prol da humanidade. Ela é a mesma empresa responsável pela vitória da IA sobre o time campeão mundial do jogo Dota 2 em 2019. A finalidade era ver como os agentes se comportariam no jogo de esconde-esconde, onde eles podem mudar o ambiente, que traz à tona uma mistura de competitividade e cooperação entre as equipes. O estudo foi conduzido de maneira autossupervisionada e o algoritmo foi baseado no Reinforcement Learning, que traduzindo seria aprendizagem por esforço, que foi inspirado pela maneira que os animais aprendem. Os agentes recebem uma recompensa em time. Os Seekers, um ponto negativo caso todos os Hiders permaneçam escondidos, e um ponto positivo caso achem algum deles, e o inverso para a equipe que se esconde. Mecânicas. Movimentar-se. Os agentes podem se mover num cenário 2D, nos eixos X e Y. Ver objetos à sua frente. Os agentes podem ver à sua frente em formato de cone. Percepção de distância. Utilizando um sensor semelhante ao lidar, podem determinar o quão distante está um obstáculo. Mover objetos. Os agentes podem mover objetos. Os Hiders podem trancar objetos, impedindo que a outra equipe se mova. Comportamentos. Rodada 0. Caos total. Os agentes ainda estão aprendendo a se mover e não há muito o que observar. Rodada 0 até 2,69 milhões. Perseguição. Os Seekers aprendem a perseguir a outra equipe. Rodada 2,69 até 8,62 milhões. Os Hiders aprendem a bloquear a porta. Rodada 8,62 até 14,5 milhões. Os Seekers aprendem a ganhar através do uso da rampa. Rodada 14,5 até 43,4 milhões. Os Hiders ficam invictos ao cooperarem, onde um é responsável por buscar a rampa fora do esconderijo e o outro melhor posicionar os cubos. Alguns comportamentos surpreendentes. Box Surfing. O Seeker aprende que pode usar a rampa para subir em cima de um cubo não bloqueado e assim surfar até o esconderijo dos Hiders. Endless Running. Como não havia uma recompensa negativa caso saíssem da área, os Hiders simplesmente corriam dos Seekers e nunca eram pegos. Ramp Exploit. Na equipe dos Hiders, no começo da rodada eles simplesmente jogavam fora a rampa, abusando da física do jogo. E na equipe dos Seekers, aprenderam a voar utilizando também a rampa e a física do jogo. Conclusão. O estudo nos mostra diversas evidências do surgimento de um comportamento inteligente através da elaboração e execução de estratégias e contra-estratégias complexas e de uma possível capacidade que uma inteligência artificial pode adquirir. Perspectivas de IA para jogos. Com todos os avanços que presenciamos nessa área, juntamente com o grande destaque que a indústria dos jogos recebeu, é de se esperar que o avanço continue de forma acelerada e constante nos próximos anos. A evolução das IAs para jogos deve melhorar a experiência dos jogadores de modo a apresentar um sistema cada vez mais inteligente em contato com o usuário, fazendo com que a aproximação da realidade nessa experiência tenha ênfase e que os desafios acabem sendo maiores ou pelo menos mais dinâmicos e imersivos. Um exemplo de aplicação de IA inovadora em jogos modernos foi no jogo The Last of Us Part 2, do ano de 2020, onde houve a inserção de camadas mais profundas de comportamento dos NPCs inimigos, fazendo com que eles se conhecessem intimamente, interagindo entre si como se fossem uma comunidade ativa. Dessa forma, suas estratégias contra o jogador seriam mais eficientes. Outros exemplos de jogos com IA já conhecidos atualmente são The Sims e Fear. Mas por mais que a IA desenvolvida tenha sido muito bem sucedida, no lançamento dos jogos sempre são encontradas algumas imperfeições. Isso porque a IA ainda não consegue raciocinar de forma tão complexa como o cérebro humano faz. Essas são barreiras que ainda não foram ultrapassadas pela tecnologia. No futuro, podemos esperar que novas plataformas e funcionalidades com IA surjam. Equipamentos de realidade aumentada podem acabar sendo alvo dessas aplicações e o realismo dos jogos não se resumirá apenas a bons gráficos, mas também a capacidade que o sistema terá em interpretar e responder às ações do jogador. Os principais desenvolvedores do mercado, como Sony, Google e Nintendo,
estão se especializando puramente no desenvolvimento de jogos com ambientes de IA avançados. Isso contribuirá no desenvolvimento das melhorias técnicas e metodologias do processo de criação dos jogos modernos. Boa noite, meu nome é Luiz Carlos Mendes e eu vou apresentar um pouco sobre Serious Games. São jogos que têm como prioridade fornecer treinamentos, educação e desenvolvimento de habilidades. Suas características são a criação de um ambiente baseado no desenvolvimento de competências como criatividade, memória, persistência e colaboração. O conceito de utilizar jogos com propósitos educativos tem a sua origem ainda antes da revolução tecnológica e do uso comum de computadores. O primeiro serious game foi o Army Battlezone, um projeto desenvolvido pela empresa Atari nos anos 80. Este jogo ele foi criado para treinar militares em situação de batalha. As categorias mais conhecidas de serious games são adver games, jogos com o intuito de divulgar marcas, produtos, organizações ou pontos de vista. Um exemplo dele é o Need for Speed Underground, onde tem várias unidades de Burger King. Os educativos, jogos com o objetivo de transmitir ensinamentos por meio de entretenimento. E os militares, jogos que simulam operações militares com o objetivo de treinamento. Os serious games geralmente precisam monitorar ações do usuário para atualizar o ambiente, controlar personagens e avaliar o desempenho do jogador. Nestes casos, é interessante que uma análise seja feita a partir de um módulo de inteligência artificial capaz de auxiliar nos processos decisórios. Essa inteligência ela pode atuar em níveis distintos, como a movimentação, que faz referência a técnicas que transformam as decisões em algum tipo de movimento, a tomada de decisão, onde o sistema precisa descobrir qual comportamento é o mais adequado a cada momento do jogo, e a estratégia, que é utilizada para a coordenação de ambientes que envolvem equipes, tratando-se de uma abordagem global para influenciar o comportamento de um grupo. Um exemplo de um jogo criado para Serious Games com a inteligência artificial é Uma Aventura na Floresta da Dentolândia, que o objetivo desse jogo é informar e educar as mães sobre conteúdos relacionados ao tema de saúde bucal em bebês. Durante o jogo, as mães são estimuladas a tomar decisões que naturalmente serão repetidas com seus filhos. Um tipo de inteligência artificial é utilizado para controlar as ações e eventos com base nas decisões da mãe durante a partida. Assim, todos os estados possíveis de serem alcançados pelo jogador são modelados e mapeados por meio de uma máquina. Segue abaixo as referências bibliográficas das quais utilizamos para embasamento do desenvolvimento do nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer a atenção de todos e nos colocamos à disposição de sanar qualquer dúvida que for possível. Uma boa noite, fiquem com Deus.